Olá, eu sou a professora Fabiane Farias, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática do nono ano. E nessa aula nós vamos falar sobre volume de cilindros. Muito bem, então acompanhe comigo aí na sua tela. Então, volume de cilindro. Na última aula aqui você aprendeu como calcular o volume de um prisma reto, lembra? Então hoje, nessa aula nós aprenderemos a calcular o volume de um cilindro. Lembre que cilindros são corpos redondos, formados por duas bases circulares distintas, paralelas e congruentes. Então, assim como fizemos com os prismas, nós também vamos distinguir os cilindros retos dos oblíquos. Então, quando o cilindro é reto, o seu eixo é perpendicular à base, forma um ângulo aí de 90 graus com a base, E quando ele for oblíquo, o eixo vai ser inclinado. Tudo bem? Então, observe um cilindro reto aí, exemplo de um cilindro reto na figura rosa e de um cilindro oblíquo na figura em verde. Então, a medida de um volume de um cilindro sempre vai ser dada, aí seguindo a mesma ideia do volume de prisma, Então, vai ser dada pela área da base multiplicada pela medida da altura, certo? Então, considere um cilindro de raio, de base medindo R, tá? E a altura aí, no caso, vai ser dada por H. Então, como nós já mencionamos, o seu volume é dado pela área da base multiplicada pela medida da altura. Mas a área da base é sempre um círculo, A base, então a área da base é sempre π vezes o raio ao quadrado, que é a área de um círculo. Portanto, o volume do cilindro sempre vai ser dado por R ao quadrado vezes π vezes H, que é a altura. Então, adotaremos em nosso problema aqui, o π igual a 3,14, tá? É importante sempre observar qual que é a ideia de π que o problema está fornecendo, Qual que é a aproximação do π que o problema fornece. Se o problema não fornecer, então é porque ele está deixando você confortável para usar a aproximação, que você achar mais conveniente. 3, 3,1, 3,14, 3,141. Então, fica ao seu critério, tudo bem? Então, problema 1. Um tanque de combustível possui formato cilíndrico, com raio da base medindo 0,8 metros. O comprimento do tanque é igual a 5 metros. Nesse comprimento aí, gente, é a mesma coisa da altura, tá? Então, qual que é a capacidade em metros cúbicos desse tanque? Então, quando a gente fala de capacidade, olha aí o tanque, a gente está falando aí de volume, certo? Então, usando a fórmula de volume de cilindro, nós vamos ter volume igual ao raio da base ao quadrado, vezes o π vezes a altura. Então, o volume vai ser dado por 0,8, que é o nosso raio, da base, ao quadrado, vezes o π aí, que nós vamos usar 3,14, vezes 5 aí, que é o comprimento do cilindro, que é a mesma coisa da altura aí da nossa fórmula. Então, isso vai ser igual a 10,048, metros cúbicos. Então, esse vai ser o volume aí do nosso cilindro, a capacidade dele em metros cúbicos, ok? Problema de número 2. O volume de uma lata de refrigerante, ele pode ser aproximado, pelo volume de um cilindro. Então, considere a lata de refrigerante ao lado com o diâmetro de base, medindo 6 centímetros e a altura 12 centímetros. Então, se o diâmetro mede 6 centímetros, você consegue pensar aí qual que é a medida do raio? Muito bem, a medida do raio, gente, é metade do diâmetro, Então, a medida do raio aí vai ser igual a 3, Então, qual o volume dessa latinha de refrigerante? Então, como o diâmetro é 6 e o raio nós vimos que é 3 centímetros, então a nossa fórmula aí do volume, vai ficar dada da seguinte forma. 3 do raio ao quadrado, vezes 3,14, que é o nosso π, aí a aproximação de π que nós estamos utilizando, vezes a altura dessa latinha aí, que é igual a 12. Então, temos que o volume desta latinha aí vai ser aproximadamente, 339,12 centímetros cúbicos, porque nós estamos aí considerando, que o volume dessa lata é aproximado aí pelo volume de um cilindro, certo? Muito bem, então esse é o resultado do nosso problema.
Vamos lá então para mais um problema. Problema de número 3. Na preparação de uma festa tradicional, Joana comprou um conjunto de 15 velas. Cada vela é um cilindro de raio de base igual a 5 centímetros e altura igual a 12 centímetros. Então, qual o volume total de vela adquirida nesse conjunto aí de velas que Joana comprou, hein? Muito bonito, né? Esse conjunto de velas. Ok, como é que vai ser então que a gente vai calcular aí esse volume total? Observe que precisamos primeiramente do volume de cada vela, né? Já que as velas têm as mesmas dimensões aí. Então, o volume de cada vela, gente, vai ser dado por raio da base ao quadrado, né? Vezes o π, vezes a altura. Então, observe que o raio da base aí mede 5 centímetros. Então, vai ficar 5 ao quadrado, né? Que dá 25. Você primeiro precisa resolver essa potência. Vezes 3,14, que é o nosso π, vezes 12, né? Que é a altura aí de cada vela. Então, temos aí que o volume de cada vela é igual a 942 centímetros cúbicos. Muito bem, mas esse conjunto aí, ele possui 15 velas, lembram disso? Então, o volume total aí de velas, né, nesse pacote vai ser igual a 942, que é o volume de cada uma delas, vezes 15, né, que é a quantidade de velas. Então, temos um volume total igual a 14.130 centímetros cúbicos. Muito bem, viram como é fácil aí resolver problemas envolvendo o volume de cilindro quando nós conhecemos aí já o raio da base e a altura desse cilindro, fica muito fácil, não é? Então, vamos para o problema de número 4. Um cilindro de ar respirável é um equipamento de ar comprimido que pode ser utilizado, né, em diversas aplicações. Observe aí a figura, garantindo que seu usuário possa respirar adequadamente, mesmo em ambientes contaminados por gases tóxicos ou onde haja falta de oxigênio. O uso de tal equipamento ele pode trazer diversas vantagens ao seu usuário, desde que seja adquirido, né, um aparelho de qualidade superior, certo? Então, o cilindro de ar possui 1,6 metros de altura e 23 centímetros de diâmetro de base. Então, qual que vai ser o volume em litros de ar que pode ser armazenado nesse cilindro de ar? Ah, muito bem, né? Essa questão é bem interessante, certo? Temos visto aí esse aparelho sendo bastante utilizado aí para combater, né, os casos mais graves aí do Covid, certo? Quando o paciente tem problemas respiratórios. Então, esse é um aparelho muito importante aí, que está ajudando a salvar muitas vidas na nossa situação atual, certo? Então, vamos entender qual é o volume em litros, né, de ar que esse cilindro é capaz de armazenar. Primeiramente, nós vamos converter 23 centímetros em metros, né? Já que aí a gente vai precisar trabalhar com esta unidade. Então, convertendo 23 centímetros em metro, nós teremos 23 dividido para 100, né? Que é assim que a gente faz a conversão aí de centímetro para metro. Isso é igual a 0,23 metros. Assim também, o raio da base, né, que vai ser metade de 0,23 metros, certo? Já que 23 centímetros é a medida aí do nosso diâmetro. Então, o raio da base vai ser metade disso aí, né? Metade do diâmetro da base. Ou seja, 0,115 metros, certo? Muito bem. Então, usando a fórmula volume igual a raio ao quadrado vezes o π vezes a altura, nós teremos o seguinte: volume é igual, o volume desse cilindro vai ser igual ao raio, 0,115, ao quadrado, vezes o π, que estamos usando como 3,14,
vezes a altura, né, que é 1,6 metros, né? Muito bem, então multiplicando aí 0,115 vezes ele mesmo, né, para encontrar o seu quadrado, vezes agora 3,14 vezes 1,6, temos 0,0664424 metros cúbicos. Muito bem, então como desejamos saber esse volume em litros, devemos multiplicar esse valor por 1000, lembram disso? E para tanto, basta deslocarmos então essa vírgula, né, em 3 casas decimais aí para a nossa direita, né? Então, andando aí, deslocando essa vírgula 3 casas decimais para a direita, nós obtemos aí 66,4424. Assim, esse cilindro, ele pode armazenar até 66,4424 litros de ar. Interessante, né, essa questão? Você conseguiu entender? Então, vamos retomar aí o que vimos na aula de hoje, já que por hoje vamos ficando por aqui, né? Na aula de hoje nós estudamos o cálculo do volume de cilindros e também resolvemos, né, importantes situações, problemas envolvendo esse tipo de cálculo. Se você ficou com alguma dúvida, né, alguma dificuldade em relação a esse conteúdo, você pode acessar esse conteúdo na nossa plataforma Eduque e assistir mais uma vez. Bom, e se você ainda tem alguma dúvida, alguma perguntinha sobre essa aula, você pode entrar em contato com o seu professor também, que ele estará à disposição aí para tirar essa sua dúvida. Então, não deixe de assistir as nossas aulas, né? Acompanhe por aqui com a gente e bons estudos, gente, e até a próxima. Tchau!